Os municípios mais novos do Brasil foram fundados em 2013. Para ser mais preciso, eles foram instalados em 1º de janeiro de 2013. São duas cidades em Santa Catarina, uma no Rio Grande do Sul, uma no Pará e uma no Mato Grosso do Sul. De lá para cá, o Brasil não teve mais nenhuma nova cidade sequer. Isso mesmo, são mais de 10 anos sem a criação de um único município. E por que isso acontece? É falta de interesse em se criar municípios? São barreiras na legislação? São problemas políticos? Eu sou Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave, e no vídeo de hoje a gente vai compreender por que o Brasil não cria novos municípios. Para explicar por que o Brasil não tem nenhum município novo desde 2013, a gente vai andar por dois caminhos. O primeiro é o do interesse. Será que o Brasil não tem nenhuma nova cidade porque não houve interesse em se fundar novos municípios? E a resposta, como vocês devem imaginar, é não. Existem muitos mesmo, movimentos tentando criar novas cidades, querendo emancipar regiões que hoje pertencem a outros municípios. Via de regra, essas localidades hoje são distritos municipais. E um quadro muito comum que a gente percebe é esses distritos estarem bem distantes da sede principal, da região central do município ao qual pertencem. E um argumento muito repetido, que a gente vê com muita constância, é de que esse distrito, por estar longe, por estar afastado, ele é abandonado pela cidade principal, pela localidade principal que em tese o administra. Portanto, a emancipação seria necessária para trazer desenvolvimento à localidade. Existem centenas de movimentos emancipatórios aqui no Brasil. Eu vou citar, só para ilustrar mesmo rapidamente, um de cada região do Brasil. No sul tem Guaraituba, no Paraná, que tenta se emancipar de Colombo. No sudeste, a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que seria emancipada da capital, a cidade do Rio. No centro-oeste, Jardim Ingá, de Goiás, que busca se desvincular de Lusiânia. No nordeste tem Roda Velha, no oeste da Bahia, que quer se emancipar de São Desidério. E no norte, mais um caso que envolve capital, o distrito de Extrema, que quer se emancipar de Porto Velho, a capital de Rondônia. Eu citei esse caso de Rondônia para ilustrar a região norte, porque se eu for falar de Amazonas e Pará, dá para ficar um vídeo inteiro só falando a respeito. Os dois estados são terras em que há muito, mas muito mesmo, tradição de se pedir a emancipação de municípios. Principalmente no Pará, em que existe uma cultura separatista que foi estimulada na época em que se debateu a criação de novos estados a partir do Pará, a divisão do Pará. A gente teve até um plebiscito em 2011 que decidiu, por não criar, mas havia essa solicitação, criar dois novos estados a partir do Pará, o Carajás e o Tapajós. Eu vou colocar na tela alguns distritos de Pará e Amazonas que pleiteiam a emancipação. O motivo pelo qual tantas localidades de Amazonas e Pará procuram a emancipação pode ser resumido em uma palavra só: distância. Amazonas e Pará, como a gente sabe, são dois gigantes, e muitos de seus municípios também são gigantes. Vários deles têm distritos que ficam a 100, 200, 300 quilômetros da sede municipal. Tem até um distrito que fica a mais de 950 quilômetros da sede municipal. Isso mesmo, mais de 950 quilômetros. É o distrito de Castelo dos Sonhos, que pertence a Altamira, no Pará. Aqui está Altamira e aqui está Castelo dos Sonhos. Uma fica muito longe da outra. A viagem de carro entre as duas é de 970 quilômetros. Vamos pensar mais sobre essa distância aí de Altamira e Castelo dos Sonhos e refletir sobre isso com exemplos. A viagem entre Altamira e Castelo dos Sonhos é mais do que ir de São Paulo a Florianópolis, ir de Brasília a Palmas, e de Montevidéu a Porto Alegre e de Assunção, no Paraguai, a Presidente Prudente, no interior de São Paulo. E tudo isso para começar e terminar a viagem dentro do mesmo município. Só não dá para dizer que é uma viagem apenas dentro de um mesmo município, porque o trajeto entre Castelo dos Sonhos e Altamira passa por várias cidades. Uma delas é Medicilândia, que é a cidade que mais produz cacau no Brasil, e por isso se apresenta como a capital nacional do cacau. Você sabe como é que funciona esse negócio de capital nacional? Uma cidade pode falar que é livremente, tem que ter uma lei que autoriza isso? Como é que funciona isso, hein? Olha, tem um vídeo aqui no canal que explica esse caso, tô colocando o vídeo aqui em cima. Mas voltando ao cerne da questão aqui, existem muitos movimentos que pedem a criação de novas cidades. Alguns deles são bem organizados e eles fazem periodicamente marchas a Brasília para pedir a emancipação dos municípios.
Grande parte desses líderes pró-emancipação são de Amazonas e Pará, com base em tudo que nós já abordamos aqui. Outro estado que também tem uma cultura forte de luta por emancipação é o Mato Grosso, que em muitos aspectos se parece bastante com Amazonas e com Pará. A gente comprovou então que há interesse, e muito interesse, na criação de novas cidades. Vamos então para outra abordagem, que é discutir as questões legais que impedem a fundação de novos municípios. Antes, eu vou só pedir para todo mundo deixar um joinha aqui no vídeo, lembrar quem não for inscrito de se inscrever aqui no canal e convidar vocês para participar do Clube de Membros do Exclave. Por apenas R$ 5 por mês, você pode ajudar o nosso trabalho a crescer e ter o seu nome em destaque no fim do vídeo. Valeu! Vamos lá então, se existe interesse e os municípios não são criados, é porque há uma barreira na legislação. E para a gente entender essa barreira, a gente vai ter que ir até antes da barreira existir. Então a nossa viagem no tempo, a nossa lupa, vai se focar em um período bem específico, o período entre 1988 e 1996. Em 1988, o Brasil promulgou a sua nova Constituição, a primeira depois da ditadura. E já naquela época já havia muita pressão em torno da criação de novos municípios. O que os criadores da Constituição decidiram? Decidiram delegar essa questão aos estados, com a seguinte mentalidade: olha, cada estado sabe o que é melhor para si, então que os estados decidam sobre a criação de municípios. O resultado desse processo foi uma verdadeira farra do boi, uma festa do caqui, uma criação desenfreada de municípios. Foram mais de 1.000 municípios criados em apenas 8 anos. Para ser bem exato, o Brasil saltou de 4.263 municípios em 88 para 5.506 em 96. Foi uma elevação de 29%, de 1.243 novas cidades. Por que eu parei a contagem em 96? Porque eu fui só até esse ano. Porque em 96 chegou um freio, chegou a barreira que eu mencionei mais cedo para a criação de novos municípios. Em 96 foi promulgada uma emenda constitucional, a emenda número 15. E essa emenda alterou o artigo 18 da Constituição. E essa modificação foi no parágrafo 4º do artigo 18. A gente vai conferir o texto original e o texto editado do artigo 18. Vocês veem aí de um lado o texto original e do outro o texto após a emenda de 1996. Notem aqui uma palavra que está no texto atual, mas não no original. Essa palavra aqui, federal. Ou seja, saiu de cena a ideia de que a criação de municípios era uma questão meramente estadual, e entrou em seu lugar a mentalidade de que isso também deveria ser respeitado, deveria seguir, melhor dizendo, normas de cunho federal. Eu quero voltar à comparação entre os dois textos para destacar uma expressão que é o que acaba explicando tudo no quadro que a gente está agora. Parágrafo 4º. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal. Lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal. Repare então que o que o texto diz é o seguinte, que essa lei estadual só vai valer no período em que a lei complementar federal falar que ela pode valer. O problema é que essa tal lei federal não existe. Tipo assim, a emenda foi promulgada em 96, a gente está agora, quando esse vídeo está sendo gravado, em abril de 2023, são quase 30 anos dessa determinação e até hoje não há essa lei complementar federal. E aí, como consequência, de lá até hoje, a criação de municípios está travada. A gente até teve a criação de alguns municípios depois disso, mas foram muito poucos. E todos eles se deram por meio de batalha judicial, porque eram criações que já estavam encaminhadas antes da emenda de 96. Ou seja, não houve nenhum município criado do zero a partir daquela emenda. Mas então, nesse meio tempo, ninguém fez a lei, ninguém tentou. Qual que é a explicação para isso? Olha, tentaram. E houve até 2 ocasiões em que aprovaram a lei. O Congresso aprovou a lei em 2013 e 2014. Mas nessas 2 ocasiões, depois de aprovada a lei foi vetada na íntegra pela então presidente Dilma Rousseff. E o Congresso não derrubou o veto, portanto a lei não foi aplicada, não passou a vigorar. Como o Congresso não derrubou os 2 vetos, o de 2013 e o de 2014, os 2 projetos foram para o arquivo, tiveram que voltar lá para estaca zero. E aí a gente chega até o momento atual, até abril de 2023, em que esse assunto está adormecido, ou pelo menos mais ou menos adormecido. O fato de o Congresso não ter feito a lei até hoje incomoda muita gente. O Ministério Público chegou até a acionar o Congresso para demandar que ele faça sim, que ele exerça a função e elabore essa lei. Mas essa pressão do Ministério Público não surtiu efeito e não há a lei até hoje. Enquanto isso, alguns estados tentaram caminhar com as próprias pernas
para permitir a criação de municípios. O Pará, a Assembleia Legislativa do Pará, aprovou a criação de plebiscitos para ouvir a população sobre a fundação de novos municípios. E o Rio Grande do Sul chegou a discutir leis sobre a criação de municípios no estado. Mas em 2021, o Supremo Tribunal Federal fechou as portas. Falou que isso não pode ser debatido no âmbito estadual. O veto do Supremo para esse assunto, ele vale não apenas para o ato de criação de municípios, mas para todo o projeto, todo o processo, melhor dizendo, da fundação de um novo município. Então os estados não podem fazer plebiscito, não podem consultar a população, não podem fazer minuta de lei, não podem fazer nada em relação a isso. Existe um projeto de lei em tramitação no Congresso que retoma aquele texto de 2014, o que foi aprovado pelos parlamentares e depois vetado pela Presidente da República. Mas no momento que esse vídeo está sendo gravado agora, que é abril de 2023, esse projeto ele não está no foco, não está no radar de deputados, senadores, do Congresso como um todo. Não é que ele seria rejeitado, ele não está mesmo em debate. Os parlamentares estão dando atenção mais a outros assuntos e não a esse. Então assim, no quadro de momento, mais uma vez, a gente está falando em abril de 2023, é que não tenhamos modificações sobre esse assunto no curto prazo. De todo modo, eu acho que vale a gente falar a respeito, vale a gente abordar aqui quais são as exigências para a criação de novos municípios que estão naquele projeto. Um é a entrega de um estudo que mostre que o novo município vai ter viabilidade econômico-financeira, viabilidade político-administrativa e viabilidade socioambiental e cultural. Um outro critério é o de estabelecer a população mínima que esses novos municípios precisam ter. Vamos ver. São no mínimo 6 mil habitantes para Norte e Centro-Oeste, 12 mil para o Nordeste e 20 mil para Sul e Sudeste. E vale dizer que essas populações mínimas são tanto para cidades que vão ser fundadas, quanto para cidades que vão sobrar, né? O restante é da cidade da qual a nova se emancipou. Tipo assim, então não vale fazer uma cidade nova com 30 mil habitantes e deixar a antiga com apenas 1.000 habitantes. Uma coisa interessante da gente observar, da gente refletir a respeito, é que se essas regras de população mínima sempre existiam, nós não teríamos muitos, mas muitos municípios aqui do Brasil. O que não falta aqui no nosso país são cidades com 10, com 5, com 4 mil habitantes, isso em todas as regiões. E tem até cidades com menos de 1.000 moradores. Uma delas é a menos populosa do Brasil, Serra da Saudade, em Minas Gerais, que contava com 771 habitantes na estimativa mais recente do IBGE. Serra da Saudade foi visitada por mim, o Sky foi lá conhecer, foi lá visitar, ver como é que funciona a menor cidade do Brasil em população. O vídeo está aqui do lado, espero que você passe lá para conferir. Valeu, até mais!